Até quando você vai ficar vivendo apenas por sentimentos? E aí galera, tudo bem com vocês? Christian aqui. Para a gente embasar o nosso vídeo de hoje, vamos ler 1 Reis 19, versículo 3, que diz o seguinte: Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Versículo 4, ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Nessa passagem a gente vê que Elias está fugindo de Jezabel, que queria a cabeça dele, e a gente vê que aquele cara que tinha feito grandes coisas antes, né, manifestando o poder de Deus, a glória de Deus, ele agora está fugindo e ele está com medo. E a gente vai ver que essa história depois, Deus vai mandar anjo, ele vai trazer uma comida ali para ele vai andar 40 dias no deserto até que ele vai ficar numa caverna. E ali na caverna, o que vai acontecer? Deus vai falar com ele de uma outra maneira e vai reforçar que ele tem algo para ir fazer, e daí Elias pega e finalmente vai e faz o que Deus está mandando. Mas qual é que é o ponto aqui? A gente vê no versículo 2 e 3 que fala que ele sentiu medo e ele pediu para que Deus tirasse a vida dele, para que ele morresse, pediu a morte. Mas a gente não vê um versículo que fala: e Elias perdeu o medo, e Elias parou de desejar a morte. A gente vê que provavelmente ele estava sentindo, liberdade poética aqui, tá? Mas provavelmente ele estava sentindo ainda, né, o medo, né, aquela preocupação, mas mesmo assim ele foi e fez o que tinha que ser feito. E aqui é a moral onde a gente volta para a pergunta do vídeo de hoje: até quando você vai viver por sentimentos? E eu estava escrevendo e eu pensei em alguns pontos de como a gente interpreta ou de como a gente acha que Deus fala com a gente. E eu achei três principais. A primeira delas, quando você vai no culto e você sente algo diferente, um arrepio na espinha, um calor no corpo, e você fala: uau, o culto estava abençoado, Deus falou comigo hoje. Ou talvez vai chegar a irmã do coque, vai olhar para você no fundo dos seus olhos e dizer: eis que eu te digo, e por aí vai uma profecia. Ou a terceira maneira ainda é quando você tira uma prova com Deus para saber a vontade dele, você fala: Deus, se cair um raio, Deus, por que a gente faz isso? Você não está no culto para sentir, você está lá para louvar. O culto ele vai acontecer você sentindo ou não. E Deus vai estar falando com você, você sentindo algo ou não no físico. Segunda, é uma bênção receber profecias, mas a gente não pode viver apenas de profecia em profecia para saber a vontade de Deus. E terceiro, na maioria das vezes o raio não vai cair, então para com isso. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é que se a gente quer realmente entender a voz, depender de Deus, saber o que Ele quer para a gente, para a nossa vida, qual é o próximo passo, qual que é o caminho que eu devo seguir, a gente tem que olhar para a palavra de Deus. Tudo isso que eu falei, essas experiências, esse extraordinário, é maravilhoso de viver, mas tem vezes que Deus vai se revelar apenas através da sua palavra, e é ali 80% do negócio, 90% é ali, é a palavra de Deus, é ela que vai falar com a gente. Só que hoje em dia o nosso problema é, somos uma geração emocional. A gente quer o worship, a gente quer a parede preta, a gente quer sentir, a gente quer a fumaça e ter assim um sentimento, e às vezes, cara, não vai ter nada disso. Deus vai falar no secreto, no teu quarto. Quando tu dobrar os teus joelhos para orar, se tu orar de pé, sentado, de ponta cabeça, mas Deus vai falar contigo no secreto, entendeu? Ali que o negócio acontece de verdade. A gente vive buscando, não, que Deus use alguém para falar com a gente, só que Deus está querendo falar contigo a todo momento. E a gente acaba pegando esse costume de viver por sentimentos, mas não é assim. A gente pode pesquisar na palavra, procurar na palavra. Eu fiz essa pesquisa para poupar o seu tempo, né? Para poupar vocês ter que gastar tempo, mas eu procurei, dei um Google ali, olhei um chat GPT também, pesquisando versículos que falavam de personagens que fizeram alguma coisa ou tomaram uma decisão por causa de sentimentos. Na palavra não tem. Tem pessoas que Deus convenceu de alguma coisa, né, trouxe a convicção, outras que o Espírito Santo ele conduz e guia para passar por determinada situação de uma maneira específica, mas tu não vai ver uma pessoa, e o profeta fulano de tal sentiu, assim, uma emoção que ele deveria fazer tal coisa. Não tem.
Nenhum personagem bíblico vai ser movido pelas próprias emoções ou por um sentimento. E se a gente esperar para sentir algo, para a gente fazer a obra, para a gente viver para Cristo, a gente não vai. Por quê? Porque a gente está se sentindo muito confortável na nossa cadeirinha, no nosso sofá. A gente está numa zona de conforto muito boa. Mas a gente pensa, não, quem sabe o dia assim, se eu sentir, eu vou ajudar na igreja. Se eu sentir, eu entro no ministério de louvor. Se eu sentir, eu evangelizo. Meu querido, não tem a ver com sentir. Tu viver a palavra é tu viver porque está sendo mandado ir por todo mundo e pregar o evangelho. Entendeu? Tu estar ali envolvido na casa do Senhor é um privilégio. E tu não tem que sentir nada para fazer isso. Tu tem que criar vergonha na cara e ir lá. Entende? Então, o foco que eu tenho para esse vídeo, a mensagem que eu tenho para esse vídeo é: não viva somente por sentimentos. Sim, é bom sentir. O Espírito Santo, ele fala com nós, ele toca no nosso coração, na nossa mente, de formas diferentes. A gente sente às vezes um arrepio, sente às vezes um calor, sente algo, cara, sobrenatural, sim, mas a gente não pode viver somente em busca disso, em busca desses sentimentos. Porque senão a gente não vai fazer muita coisa, não. Tem muitas temporadas que Deus ele fica mais em silêncio desses sentimentos do que outras. Então, se tu entrar numa etapa da tua vida que Deus está mais quieto e Ele quer falar contigo pela palavra, mas tu não lê a palavra, tu não vai ouvir a voz de Deus. Então, leia a sua Bíblia, porque é ali que o negócio acontece. É na intimidade, é na oração. Amém? É um vídeo muito simples, mas eu acho que ele é muito necessário e eu espero que ele tenha abençoado a sua vida. Que Deus te abençoe e um abraço!